E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do capítulo 958 de One Piece. Um capítulo mais tranquilo, depois das 3 porradas que a gente teve nessas últimas semanas. Ainda por cima, pausa semana que vem. Tava demorando a acontecer, geralmente a gente tem pelo menos uma pausa no mês. Essa demorou a acontecer, mas uma hora ia chegar. Uma hora a gente ia ter essa pausa e também uma hora a gente não ia manter o hype infinitamente que nem os capítulos passados. Uma hora os capítulos iam dar aquela esfriada, né? Ficar um pouquinho mais morno. E isso foi o que aconteceu, mas ainda tem algumas coisas pra gente discutir nesse capítulo aí. Antes da gente falar desse capítulo, tinham vazado alguns spoilers falsos que revelavam as recompensas dos Chichibukais, que eu fiquei, mano, não é possível, o Oda não ia fazer isso, revelar recompensas dos Chichibukais logo depois de um capítulo onde a gente teve o maior hype de recompensas. Ele ia dar uma pausa, deixa o pessoal discutir um pouco mais, né? Deixa o pessoal falar, deixa o pessoal saber o que foi revelado, as recompensas. Aí depois de um outro tempo, quando for mais conveniente também, num outro momento, aí revela as recompensas deles e tal. Depois que terminar o ano, provavelmente, né? Que a gente vai ver o que aconteceu com os Chichibukais, aí pode ser realmente que a gente tenha a revelação das recompensas atualizadas dele. Mas agora tá cedo, agora tá cedo. Mas mesmo assim, revelaram falsamente que a recompensa do Mihawk era de 1 bilhão e 900 milhões. Eu fiquei, caraca, mano. Era justamente, basicamente, o que eu achava que seria. Porque eu realmente, no mesmo dia eu tinha falado, não deve chegar a 2 bilhões não, porque o cara é tranquilo. Apesar de ser forte, tem que lembrar, o cara é tranquilo. O cara não faz muita coisa, o cara fica parado. Então, óbvio que ele vai representar um perigo menor, por mais forte que seja, e também ele não carrega um império nas costas. Então esses dois acabam sendo fatores que deixam a recompensa dele um pouco mais lá embaixo. E eu acredito que seja aí 1 bilhão e 900 milhões, né? Pode ser que chegue a 2 bilhões, aí só pra fechar redondo ali no hypezinho do Mihawk, mas não acho que vai subir muito além disso não. Pode ficar ali um pouco cravado acima, um pouquinho acima de 2 bilhões. E falando em Mihawk, fazer os agradecimentos da semana retrasada, as montagens que fizeram com o meu cosplay, o grande cosplay que eu fiz na semana retrasada, fazer os agradecimentos aqui, galera. Caio865 que fez até uma tirinha aqui. O David Douglas, esse aí, meu amigo, eu gostei pra cara. Tô pensando até em emoldurar e colocar num quadro. O Gabriel Wendel, o Ítalo Santos, Matheus Eduardo, o Nicolas Matheus, que até colocou aqui, fez uma tirinha também comigo. Eu de Zoro e eu de Mihawk, os dois contracenando. O Thierry, o Yuri Nicolas e o William Cavalcante, que fez até a recompensa do Mihawk, o arregão. Essa aí foi a melhor, cara. Obrigado de novo a todo mundo que fez montagem, mas por enquanto sem cosplay. Por enquanto sem cosplay. Não tem verba, meu amigo. Não tem verba. Vou fazer cosplay como? Esperar alguma outra oportunidade aí, se eu tiver como fazer, né? Mas vamos falar do capítulo de fato. Começando pela capa, gente. A gente soube nesse capítulo que a Lola esteve em Dressrosa há alguns dias. Ou seja, será que a Chiffon e o Bad, eles precisam necessariamente cruzar a Red Line para ir atrás da Lola, já que a intenção era justamente encontrar com ela? Então talvez eles até acabem encontrando com ela sem precisar ir até Thriller Bark. Eu fiquei, mano, mas por quê? Tem que ter alguma coisa, cara. Mas se ela tava ali há alguns dias, talvez ela ainda esteja no Novo Mundo e talvez eles se encontrem com ela ainda no Novo Mundo, mas... Pô, mas e Thriller Bark? Eu fiquei com aquela cena na minha cabeça do Bad ele colocando o navio inteiro dentro do corpo dele e numa hora lá mais oportuna ele simplesmente colocar o navio pra fora e tipo assim, só o navio esmagar metade do elenco, tá ligado? Jogar o navio em cima de alguém, simplesmente isso. Assim, eu fiquei com isso na cabeça que eu não consigo imaginar não acontecendo mais cedo ou mais tarde, mas não sei, né? Não sei. Mas o personagem que dá essa informação pra eles dois é alguém que tem uma certa semelhança com outro personagem que já tem um ar de mistério em cima dele, que é o Scopper Gaban. Eu não diria que teria nada a ver se não fosse a própria presença do Scopper Gaban nesse capítulo. Aí eu fiquei, pô, aí não dá, cara. Aí eu tenho um pouco de semelhança aí. Será que tem alguma coisa? Eu fiquei com um pouco de pé atrás porque o maluco apareceu no capítulo. Então, não sei se é simplesmente uma coincidência da aparência dos dois personagens. Porque o que acontece? Pra quem não tá ligado, Scopper é meio que um nome baseado em bronze. Então ele meio que segue, ele meio que seria, em teoria, o número 3 do bando do Roger, né? Seguindo essas ligas metálicas. Primeiro a gente tem o Roger, que seria representação do ouro. Tem o Silver Rayleigh, que seria a representação de prata, e agora o Scopper Gaban, que seria a representação do bronze. Então sempre fica aquela, pô, mas será que ele vai ter alguma atuação ainda na história? Será que ele ainda vai aparecer? Porque até mesmo o Crocus, cara, o Crocus era um médico e a gente ficou, mano, ele teve uma participação ainda na história. Por mais que tenha sido momentânea, né, ajudando ali o bando e tal, mas foi bacana. O cara interagiu com o bando, foi legal foi legal a interação deles. Conhecemos a Labuma por causa dele, né, então foi legal também. Então será
será que o cara ainda não vai aparecer? Então eu fiquei por conta disso eu fiquei com o pé atrás com esse cara, mas vamos esperar pra ver, né? Não tem como afirmar nada por enquanto. Mas falando do capítulo em si, a gente teve a primeira parte dele sendo um flashback do Oden, ele interagindo com o bando do Roger, e a interação entre o bando é aquela coisa típica exatamente como é a do Luffy. Tipo assim, a gente viu o Roger caindo na porrada com o próprio médico, que seria o Crocus, né? Tipo, se você tá doente, cara, começa a falar assim, tipo, o Roger, não, pô, não tô doente não, nem lembro o que eles falaram exatamente, mas era alguma coisa, do nada os caras começam a cair na porrada, tipo, o Roger começa a cair na porrada com o próprio médico dele. O que tá acontecendo? Então, ok, mas enquanto isso estava acontecendo, a gente tinha o Oden, ele meio que naquele momento de despedida do bando, né? E o que ele fala é muito importante. Primeiro, antes de falar sobre o que ele fala, essa silhueta do Oden, eu não sei se ainda tem algum propósito ser mantida. Pelo menos esse capítulo eu acho que seria até bacana se a aparência dele fosse revelada de fato, porque daria um contexto bacana. Ele estava em destaque no flashback, então por que não mostrar, né? Porque a aparência do personagem não parece que, sendo revelada, vai interferir em alguma coisa, vai mudar alguma impressão que a gente já tenha do personagem. Então, por que manter ainda, né? Meio que me dá a sensação de que é só pra criar essa aura de mistério em volta do personagem, sabe? Que se não fosse um detalhe nesse capítulo, eu até diria que seria desnecessário, mas o que é falado nesse capítulo é o que eu também, novamente, fiquei com o pé atrás, eu fiquei meio, peraí, mas tem alguma coisa ainda aí envolvendo esse personagem. Aí tudo bem. Aí depois que foi falado isso aí, eu fiquei tudo bem, realmente faz sentido o Oda ele deixar um ar de mistério ainda em volta do personagem, porque tem mais alguma coisa aí em relação a ele, que é ele esperar por 20 anos para que algo aconteça, assim eles consigam, né, abrir as fronteiras de Wano. Ele é bem exato nesse número de 20 anos, claro que já se passaram 25, então não sei se essa previsão foi exatamente correta, né? Não foi exatamente correta, ok, né? Mas ele já falava sobre 20 anos no futuro. 20 anos no futuro vai acontecer alguma coisa para que se torne possível abrir as fronteiras de Wano, etc. Então, me pareceu meio que tem algo aí. Caso a fruta do tempo lá da esposa dele fornecesse a capacidade, a habilidade de a pessoa olhar os futuros alternativos, isso até já levantei essa possibilidade aqui em algum dos vídeos passados aí. Pode ser uma própria habilidade da fruta, da pessoa conseguir ver anos à frente e conseguir ver o melhor momento, o momento mais oportuno para que seja feita a viagem no tempo. E assim, obviamente, ele conseguiu, ele tendo a informação a partir do poder da esposa dele, ele conseguiu tirar essa informação dos 20 anos, né? Fazer essa previsão dos 20 anos. E o fato dele querer abrir as fronteiras de Wano é um negócio curioso. É um negócio curioso porque, como a gente sabe, até aquele momento era um país extremamente fechado. Hoje em dia, é aquele fechado, mas não é. É um fechado, mas nem tanto. Porque o que tem de vazamento de informação, o que tem de relações sendo feitas, né, com o governo, relações econômicas sendo feitas com o mundo afora, assim não é bem assim não. Talvez antigamente fosse exatamente mais fechado, um país mais fechado, só que, enfim, não é esse o ponto. O ponto é que ele, depois que fez essa viagem, ele quis abrir o país. E é muito aquela coisa caverna do Platão, sabe? Caverna de Platão, onde você tá fechado no seu mundo e você acha que o mundo afora é, meu Deus, um pesadelo, é algo, caraca, que você não sabe o que é e você tem medo do desconhecido. É basicamente você ter medo do desconhecido, medo do que tem lá fora. Então, talvez por experiências próprias do próprio país, fizesse sentido naquela época que eles fossem um país fechado, eles quisessem ser um país isolacionista. Então, depois que o Oda ele saiu em uma aventura e ele viu que o mundo não era lá essas coisas, não era, meu Deus, um pesadelo, depois que ele saiu da caverna de Platão, né, a famosa caverna de Platão, ele viu que não, tudo bem, tipo assim, tem coisas boas no mundo, por que não a gente aproveitar isso? Por que não a gente abrir o país para a gente tentar se relacionar com outras pessoas boas no mundo afora, né? Então eu acredito que seja essa experiência que tenha feito ele mudar esse pensamento dele. E novamente aquela história do ovo aparecendo no navio do Roger. Naquela época o ovo ele já tava lá e eu fiquei, cara, mas aquele ovo, toda hora aquele ovo, cara. Toda hora aquele ovo, a gente fica, mano, que diabos é aquele ovo? Quando eu assisti pela primeira vez, eu vi, mano, aqui tem um ovo gigante ali, tipo assim, que bagulho aleatório. Mas eu pensei assim, mano, deve ser tão aleatório quanto as laranjeiras lá da Nami, tipo assim, no navio do bando, sabe? Tipo, não deve ser nada demais, é só um ovo aleatório gigante, assim, de qualquer coisa aleatória.
Só que não, cara, eu já até fiz um vídeo sobre isso e eu fiquei, mano, isso provavelmente é um ovo, talvez um ovo de dragão. A gente sabe que dragões, isso eu fiz um vídeo antes da gente descobrir que o Kaido ele também tinha a fruta do dragão, mas talvez seja Uranus. Talvez Uranus seja um dragão e esse ovo tenha se chocado quando eles enfrentaram o bando do Shiki. Lembrando, só fazendo recapitulação aqui, né? Eles enfrentaram o bando do Shiki e uma tempestade repentina ocorreu naquele momento, salvando o bando do Roger, fazendo com que o Shiki ele sofresse um acidente lá na cabeça e tivesse que se retirar. Essa tempestade foi um tanto conveniente. Conveniências, obviamente, acontecem o tempo inteiro no mangá de One Piece, mas talvez nesse caso não tenha sido necessariamente uma conveniência. Talvez o ovo tenha chocado. Talvez fosse um dragão dentro desse ovo. Talvez o dragão pudesse ter a habilidade de controlar o clima. Talvez o dragão tenha feito essa tempestade e mesmo o dragão bebê tenha conseguido causar até mesmo a vitória, no caso a vitória do bando do Roger e consequentemente a derrota do bando Shiki. Novamente lançando essa ideia aqui pra vocês, só atualizando. E terminando o flashback, o festival começa. E uma random já fala logo que, nossa, o céu está limpo, parece que hoje vai dar lua cheia. É aquilo, né? Mais uma conveniênciazinha, porque óbvio, a gente já sabia que os Minks eles precisavam da lua cheia, então óbvio que a lua cheia ia estar presente convenientemente no momento em que a batalha acontecesse. Então, mas ainda fica assim, por mais que seja uma conveniência, né, que precisa ser dita, né, aqui prova precisa ser dita, essas conveniências precisam ser ditas, mas eu ainda acho que o Oda ele vai dificultar um pouco as coisas. Primeiro, ele já dificultou obviamente, né, porque depois que a gente vê, né, o final do capítulo tá chovendo pra caralho e tá uma tempestade do caralho. Eu já vou chegar lá, mas quando chegar de fato a batalha, pode ser que o céu esteja limpo, ou pode ser que a tempestade continue agora, né? Pode ser que no momento do festival esteja chovendo pra caralho, lá na própria ilha mesmo, né? Talvez não seja necessariamente só uma nuvem lá onde os bainhas vermelhos e o outro pessoal, o resto do pessoal esteja. Talvez esteja no próprio arquipélago inteiro de ilhas, né? Aquela tempestade que esteja acontecendo. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Oda ele vai dificultar as coisas. Por mais, mesmo que o céu esteja limpo lá, caso esteja limpo, o Oda ele vai fazer o tempo se fechar. Porque tem o Kaido e a Big Mom, para os dois ali conseguirem controlar o clima. O que os Minks eles vão fazer? Vai ter que ser num momento muito ali, muito certeiro, onde eles vão conseguir usar o poder deles em capacidade máxima e depois vão ser jogados de lado porque o tempo vai se fechar de novo e depois eles vão ser derrotados. Mas o Orochi ele tá muito alegre. Basicamente um grande dia, ele só faltou lançar essa, grande dia. Só que ele tá muito alegre porque a gente descobre que, mano, alguma coisa aconteceu com o bando. Porque os bainhas vermelhas e o resto do pessoal estavam lá e estavam tentando entrar em contato lá, no momento lá, no local de encontro e não tinha ninguém, não apareceu ninguém, não estavam conseguindo contactar ninguém e ficavam, caralho, mano. E foi importantíssimo eles terem colocado a personificação de tudo, de todo aquele drama no Kinemon, porque ele é o personagem que a gente tá há mais tempo acompanhando. Então o desespero dele, com toda aquela chuva acontecendo, foi uma cena assim, foi muito bem desenhada aquela cena, um mar extremamente agitado que até faz a gente pensar, caralho, mas por que o mar tá tão agitado assim, né? Por que o mar tá tão agitado assim? Afinal, a previsão da Random lá era de que o céu tava limpo e de que talvez desse lua cheia. Então fica assim, mano, tem duas possibilidades, ou o Kaido ou a Big Mom, porque os dois têm a habilidade de controlar o clima. E aí? Qual dos dois vai ser? Qualquer um dos dois, isso não importa muito, mas o que de fato aconteceu com o bando? Esse é o grande ponto aqui, o que aconteceu com o bando? Eu acredito que não tenha acontecido nada demais, eu vou dizer pra vocês. Pode ser que o Kyoshiro, e aí meu amigo, é aquela velha história, né? Kyoshiro sendo o Denjiro, ele esteja realmente do lado do pessoal dos Bainhas Vermelhos e tenha passado a informação pro bando dizendo, olha só, vocês vão sofrer uma emboscada, é melhor vocês saírem dali, não fiquem aí. E aí o bando todo, né, no geral, eles tenham saído de lá e tenham feito algum ajuste no plano para que eles não fossem pegos pelo bando do Kaido. Acredito que tenha sido isso que tenha acontecido e talvez o próprio Kyoshiro ele tenha dito que não, tudo bem, tá tudo resolvido. Conseguimos dar cabo do bando, alguma coisa do tipo assim, e talvez por isso o Orochi esteja tão feliz. Ah, então tá bom, então não tem mais ameaça nenhuma, conseguimos derrotar o pessoal aí, então ele tá todo feliz. Só que aí que tá. Pode ser que o pessoal esteja todo dentro daquelas fantasias, pode ser que o pessoal todo esteja ali, naquele momento ali, todo mundo disfarçado, todo mundo ali camuflado, no meio da galera.
E aí? Se isso acontecer e eles aparecerem de cara, da mesma forma como a gente teve lá o bolo da Big Mom, o Luffy ele saindo de dentro do bolo da Big Mom e o ataque ele acontecendo dessa forma, eu acredito que vai seguir essa mesma estrutura. Parece que tá tudo dando certo pro vilão, mas aí no caso tem toda a surpresa, né? Tá toda a surpresa da aparição do Luffy e do resto do pessoal, e aí de fato a batalha pode ser que comece, meu amigo. É isso que eu tô achando que vai acontecer no capítulo que vem. É só bait falso do Oda pra deixar a gente preocupado, mas eu não acho que isso aconteceu, não acho que nada aconteceu. Eu acho que o plano vai, pelo menos por enquanto, dar certo. Óbvio que no meio do caminho, né, vai merda de um monte de coisa vai acontecer, um monte de merda vai acontecer, mas por enquanto eu acho que vai acontecer sim. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Vou deixar 2 vídeos aqui na tela, se vocês quiserem continuar assistindo mais alguns vídeos do canal. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!